tristeza, pois nunca antes me viu daquela maneira. Me chamou e perguntou o que entristece o teu coração. Orei a Deus e ao que eu falei, e a situação a Ele eu contei, do meu povo, da cidade e da nação. Ele me disse: pede o que queres e assim te fará. E os meus planos comecei a detalhar, e ao rei comecei a falar. E eu lhe disse: se é do agrado do rei, peço-te que me envies ajudar para que eu a edifique. Então o rei me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Respondi ao rei apontando certo tempo. E disse mais: se parece bem ao rei, dei-me cartas para os governadores, para que me deem passagem para que eu chegue a ajudar, como também uma carta a Asaf, para que ele me dê madeiras para cobrir as portas e os muros da cidade. E o rei foi bondoso comigo. Mas de uma coisa eu sei, era porque a mão de Deus era sobre mim. Então fui e comecei a trabalhar, e os muros comecei a levantar. Chamei todo o povo, homens e mulheres, para me ajudar. Fechei todas as brechas que nos muros eu achava, coloquei as portas que foram queimadas. Mostrei a cidade de Deus nesta terra, tem que estar preparada. É tempo de reconstruir o que o inimigo arruinou. É tempo de se levantar e agir. É tempo de juntar o povo para a reconciliação. Chegou o tempo da reconstrução. Tem que pegar peça, tem que fechar as brechas, tem que trocar as portas, tem que ficar alerta, tem que chamar o povo, reconstruir de novo o que foi derrubado e queimado no fogo. E se vierem Sanbalate e Tobias e seus aliados pra atrapalhar, não vão conseguir, porque o dono da obra é Jeová. Fecha a brecha da mentira, a brecha da fofoca, a brecha da inveja, a brecha da discórdia, a brecha do pecado, de tudo que é errado. Tu és cidade de Deus, tem que estar preparado. É tempo de perdão, de se arrepender e de firmar os pés e de se converter. É tempo de buscar perdão e santidade aqui viver. Levante o muro do jejum, o muro da oração, o muro do louvor e da consagração, a muralha da graça, a muralha da fé. Levanta esse muro e põe ele de pé. Acorda, levanta, a hora chega. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A palavra de Deus, ela vai se iniciar por mais uma permissão do Senhor Jesus. Estou aqui para anunciar o verdadeiro evangelho. O evangelho onde Jesus ordenou: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crê, foi batizado, será salvo. Mas quem não crê no Filho de Deus, já está condenado. Estou debaixo de uma ordem, que não é do promotor, do juiz, não. Essa ordem vinda de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai nos falar como que as pessoas vão crer se não há quem pregue. É tempo de pregar o arrependimento. É tempo de anunciar que Jesus está às portas. Apocalipse 22:7. A palavra de Deus, ela vai dizer: escutem, disse Jesus, eu vi logo, felizes são aqueles que ouvem e guardam as coisas que estão neste livro.
Felizes são os que ouvem a palavra de Deus, viu? E bem-aventurados ainda aqueles que guardam as coisas proféticas deste livro, porque tudo está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Estamos vendo a terra só piorar, porque o mundo ele já é do maligno. O mundo ele já é do diabo. Olha que música do diabo que ele vem. É se trepar, é mulher descendo, é as músicas que o diabo compõe. E o povo gosta de ouvir essas porcarias. O mundo ama ouvir música secular, porque esse mundo ele só vai de mal a pior. E o povo quer mudança no mundo. O povo achando que o mundo, essa terra vai melhorar. É se você não melhorar, viu? Porque Jesus disse: se o homem não vigiares, eu pegarei você de surpresa. Jesus semelhou a volta dele como de ladrão. Jesus semelhou a sua volta como de ladrão. Ele disse: se você não vigiar, eu virei pegar de surpresa. Aleluia. Sangue de Jesus tem poder. 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 É tempo de nos despertarmos. Jesus ele está voltando, viu? É por isso que quando Jesus está mais aproximando, aí vemos morte, vemos miséria. A terra está passando pelo colapso. A terra está passando por dor de parto. Essa terra está gemendo. A terra está gemendo. Ei, nós estamos vivendo os tempos finais nessa terra, onde há guerras, fome, doença. Estados Unidos, nova gripe está lá se expandindo. Não vai demorar para chegar no Brasil. Assim foi a Covid. O povo ficou amedrontado. Confiaram mais na vacina do que em Jesus. Se eu te contar, você não vai acreditar. Eu não tomei nenhuma vacina sequer e estou vivo até hoje. Eu não precisei pegar doença nem usar máscara, porque Jesus guarda. Quem guarda é Jesus, não é a vacina. Quem me protege é Jesus, não é vacina. E o povo tudo foi procurar vacina de posto, porque são covardes, são medrosos. Vem doença e tome vacina para dentro. Nem sequer sabe o que era. Morreu tanta gente na vacina. Aleluia. Mas quem tem o Senhor Jesus, aquele que confia no Senhor, aquele que confia no Senhor nunca será abalado, porque eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Assim como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim Deus está em volta do seu povo. Deus ele guarda o seu povo. Deus ele guarda aqueles que lhe obedecem. Porque no Salmo 34:7 a Bíblia vai nos falar que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, os livra e guarda. Os anjos do Senhor ele livra aqueles servos, eles guardam aqueles que obedecem a Deus. Porque nós vivemos em uma terra corrupta, uma terra de mentirosos, onde as pessoas estão voltando para o dinheiro, o coração das pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas não conhecem Jesus. As pessoas nem sequer só sabem pelo nome que é Jesus e que morreu na cruz. As pessoas tanto que se preparam para carnaval, festa do diabo está chegando. Aí o povo se prepara para essa festa, mas não se prepara para Jesus. É uma geração que estão cegas, estão achando que quando morrer vai descansar em paz, fumando na vida errada, se embriagando, matando. Aí quando morre, descansa em paz. Não existe descanso em paz para quem não aceitou Jesus. Não existe descanso em paz para quem não obedece a Deus. O descanso é para aqueles que obedecem ao Pai, é para aqueles que guardam os seus mandamentos e é fiel a Deus. Vem profetizar Isaías acerca do povo: honrai-vos com os seus lábios, mas verdadeiramente o coração do homem está longe de Deus. Quanto Deus ele tem alertado essa geração, hein?
Quanto Deus tem alertado a geração para se arrepender, mas o povo quer funk, mas o povo quer pornografia, mas o povo quer maconha, quer cachaça, quer se prostituir. Deus, ele dá o livre-arbítrio, mas naquele dia do juízo, muitos dirão: Senhor, eu preguei no seu nome, Senhor, eu cantava, eu ajudava, eu dava esmola, eu ajudei o necessitado, eu expulsei demônio. Aí muitos vão dizer: mas eu vivia também só de festa, fumava, farreava. Jesus vai chegar e vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam mal. Deus, ele abomina o mal. Deus, ele abomina o pecado. Se Deus não poupou a era de Noé, porque Deus vai poupar de hoje? Se Deus não poupou a época de Sodoma e Gomorra, que todos eram gays, será que Deus vai poupar essa geração cheio de gay? Trai a mulher, é casado, ainda pega outro. E a terra vai se contaminando com o pecado. A terra, ela está contaminada, e Deus está enojado dos seres humanos, porque só pensam em pecar, não fazem nada para agradar a Deus, não mostram que estão arrependidos. Deus, ele quer que você mostre com sinceridade. Mostre a Deus que você está arrependido, viu? Mostre a Deus enquanto você está vivo, porque depois que nós morrer, segue o seu juízo. Não vai voltar em reencarnação não, viu? Quando você morrer, você não vai voltar em outro corpo. Não há purgatório, não há reza de sétimo dia, não há espiritismo para consultar morto, que é mentira. Porque quando morremos, os mortos não podem nem ouvir mais. Mas o povo gosta de ser enganado. O povo está achando que morrer vai se voltar reencarnado. O povo está achando que vai para o purgatório. A palavra de Deus diz que depois da morte segue o seu juízo. Somos compostos de corpo, alma e espírito. Esse corpo que você carrega aí é só matéria-prima. É só uma matéria-prima, ele é pó, é cinza. Quando o homem cai doente, ele não é nada. Quando o homem está em cima de uma cama, aí ele não presta mais para nada. Imagina um homem sem Deus. Imagina você sem Deus. Nesse mundo de violência, nesse mundo de tráfico, nesse mundo mentiroso, nesse mundo que o amor das pessoas é o dinheiro e o coração das pessoas é só ódio, é só rancoroso, só pensa em fazer o mal, só cria no coração para o mal. E Deus está vendo as pessoas. Assim como Deus olhou para aquela geração de Noé, assim como Deus olhou e viu a terra corrompida, viu a terra contaminada pelo pecado, e disse: não, eu vou acabar com a raça humana. Deus se arrependeu de ter criado os seres humanos, porque o ser humano chegou em um ponto que Deus disse: eu vou destruir. Quando Deus disse: eu vou destruir Noé, faz a arca, se escapa você e sua família, Noé. Essa geração aí, Noé, não me honra, me desobedece, pratica feitiçaria, pratica macumba, pratica voodoo, pratica espiritismo, pratica abuso. Aí vai jogar rosa para manjar, vai lá para o cemitério fazer xangô, aí vai fazer obra para o Satanás. O povo não quer saber de mim, não é? O povo só quer saber de tomar cachaça. O povo só quer saber de estar drogado, de estar lombrado, de fumar maconha. Aí Deus disse: espera aí, escapa você e sua família. Eu vou destruir o povo e a terra junto com eles. Porque Noé, ele era diferente das pessoas. Assim é eu e você, temos que ser diferente na terra. Noé vivia em comunhão com Deus. Noé não queria saber de estar tomando cachaça. Noé vivia uma vida sinceramente com Deus.
não é confessava a Deus os seus pecados. Essa geração não confessa. Essa geração quer ser melhor do que o outro. Outro quer, se for possível, mata, para tirar a vida do próximo, para fazer mal ao próximo. Aí depois diz que é filho de Deus. É filho do diabo. Porque para ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Não é todos, viu, que me chamam Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Não é todos que se chamam Jesus que vai entrar no céu. Não é porque você fala de Jesus, não é porque você diz que Jesus é meu amor. Tem que obedecer, tem que negar o pecado, tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Jesus olhou para os discípulos e disse: aqueles que quiserem me seguir, ser meus seguidores, vai ter que morrer por mim. Assim como eu morri, vocês têm que morrer por mim. Será que essa geração está preparada para morrer por Jesus? Será que as pessoas estão preparadas para dar vida a Jesus? Estão nada. Estão preparadas para dar vida no crime, assaltando, roubando, traficando. Aí tem. Diz que vai morrer segurando 38, mas não diz que vai morrer pregando a palavra de Deus. Diz que vai morrer tomando cachaça, mas não diz que vai morrer por Jesus. Vai entender essa geração. Aí depois os loucos é o que prega a palavra. Louco é para aqueles que estão no pecado. Loucura é aqueles que estão no pecado. A pessoa que não tem Jesus, ela vai achar loucura. Olha aquele homem pregando ali, é um fanático, é louco. Louco é aqueles que estão no pecado. Loucura para o mundo é quem não tem Jesus. Mas para nós é o poder de Deus. É o poder de Deus, porque Jesus, Ele veio para libertar os pecadores. Deus enviou o seu Filho único, viu? O seu Filho unigênito, para todos que nele crescem, não morram, não perecessem, mas venham ter a vida eterna através de Jesus. Deus enviou Jesus para que eu e você venha ter a oportunidade de se salvar. Porque se você partisse sem Jesus nessa terra, acabou para você. Se você morrer sem Jesus hoje, acabou o inferno. Muitos vão querendo no inferno, né? Mas o inferno é real. O inferno existe. E muitos estão indo para lá por conta da rebeldia. Olha, Deus não criou o inferno para os seres humanos. Deus criou o inferno para os demônios, para Satanás e os demônios. Mas por conta do pecado, por conta do ser humano que está se rebelando contra Deus, estão indo para lá. Ou seja, todos os ímpios e todos aqueles que se esquecem de Deus. Mas você possa se perguntar: eu tenho a oportunidade de se salvar? Tem, se arrepender e largar o pecado. Porque Deus, amado, Ele não faz exceção de pessoas. Deus, Ele veio pelo bruxo. Deus, Ele veio por idólatra. Jesus, Ele quer libertar todos os que querem. Mas para isso, tem que abrir o coração. É por isso que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É preciso abrir a porta do coração para Deus. É preciso você abrir a sua porta e deixar Jesus transformar a sua vida. Porque Jesus, Ele está batendo. Satanás, ele não bate, viu? Quando Satanás entra na família, deixa a pessoa depressiva, deixa a pessoa com depressão, com angústia. Aí a pessoa começa a imaginar que quer se matar, entra depressão, entra no seu quarto, fica preso, porque está oco, está vazio sem Jesus, está sem a presença do Espírito Santo. É por isso que a pessoa tem sede de querer se matar, de querer se jogar de um prédio.
porque estão vazios da presença de Deus. É tempo de nós invocarmos a Jesus. É tempo de buscar a presença de Jesus. Assim como foi os dias de Noé. O povo comia, o povo bebia, o povo casava e dava-se em casamento. Hoje o povo vive na prostituição. Casa hoje, aí enjoa, casa amanhã, aí troca de namorado, troca de marido, diz que está enjoado e está vivendo numa vida de prostituição. Estão vivendo numa vida de prostituição. E isso não agrada a Deus. Apóstolo Paulo diz: eu queria que as pessoas, os homens, ficassem solteiros. Mas se vocês não aguentam, case-se. É melhor casar do que se prostituir. E as pessoas estão se prostituindo. As pessoas estão casando como se trocassem de roupa. É por isso que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus, ela diz: não passarás os céus nem a terra. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Está se cumprindo tudo. O pior cego não é aquele que nasce de nascença. O pior cego é aquele que ouve a palavra e não está nem aí. O pior cego não é aquele que é cego de nascença não, viu? O pior cego é aquele que está vendo aí, os terremotos, as misérias, as enchentes, morte, e para ela está normal. Ah, isso aí é coisa do tempo, do climático, cara. Aí o cientista diz: é coisa do clima. Ai, é coisa do tempo. É coisa do tempo? Cuidado, viu? Deus, ele está botando a sua mão sobre a terra. Porque Deus, ele está vendo tanto pecado na terra. Tanto pecado que ele vai dar um basta novamente. Assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Assim como Deus expulsou os demônios, os anjos que viviam com ele. Deus não poupou uma geração pecadora. Imagina essa que nós estamos vivendo. Pior geração que existe. Pior geração que não está agradando a Deus. A palavra de Deus, ela vai falar no livro de 2 Reis, capítulo 6, do verso 8. Diz assim: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselhos aos seus oficiais. Escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali, esperando, escondidos, para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram em alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu, em que conta o rei de Israel tudo que o Senhor fala até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubra onde ele está, que eu prenderei. Contaram-lhes que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra, atrás do profeta, viu? O rei mandou tropa, o exército todo, para prender o profeta. Vai lá. Mandou carro, carruagem, cavalo, não exército. Aleluia. Eles chegaram de noite, a cidade cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse: Eliseu, Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer?
Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Só havia Eliseu e o seu empregado. Olha. Aí o empregado viu o exército lá fora, cheio de cavalo, de carruagem, armado até o dente de espada. Eita, Eliseu, e agora? Eliseu, só tem nós dois aqui? Vamos enfrentar esse exército? Eliseu disse: não tenha medo. Quando nós temos Deus, não vai ter medo de nada, mano. Aquele que tem Deus não tem medo nem da morte, porque ele sabe que depois da morte, porque aqueles que morrerem em Cristo Jesus serão ressuscitados para a glória eterna. Quando aqueles que entregam a sua vida a Jesus, a morte já não tem mais domínio sobre a vida dele. Aí você se pergunta: eu não vou morrer não? Vai, mas após a morte você vai ter a vida. Aqueles que morrem em Cristo Jesus, quando Cristo voltar, primeiramente ele ressuscitará os mortos. Já imaginou? Você sendo ressuscitado naquele grande dia? Assim é Jesus quando voltar. Ressuscitará aqueles que morreram com ele, que não negaram o seu nome, que foram fiéis, que preferiram negar esse mundo aí, porque essa terra aqui é ilusão, amado. Nada vamos levar dessa terra. Está achando que você vai levar dinheiro dessa terra quando morrer? Está achando que você vai levar corpo, plástica? Pode fazer 1000 plásticas, só está acelerando sua morte. Aí pega uma infecção, morre aí. Não teve nem tempo de pedir perdão a Jesus. O povo está achando que morrer na última hora vai ter salvação. O povo está achando que na última hora vai ser que nem o ladrão da cruz. Quando a morte vem, mano, a morte pega de surpresa que você não tem nem tempo nem de falar um ai. Nós estamos bem aqui, daqui a pouco cai, e aí? Perdeu a oportunidade de aceitar Jesus. Aí quando chega lá no dia do juízo, aí Jesus vai se apresentar a você diante dele, e aí? Jesus, aquele cego que estava pregando lá, estava certo, mas eu não estava lembrando ouvir. Eu não dei ouvido, eu bebia, eu batia, espancava minha esposa, eu não queria saber do Senhor. Aí Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. O Senhor só vai dizer para aqueles que conhecem, aqueles que fizeram sua vontade. Aí ele vai dizer: venham, bendito do meu Pai, para o reino que eu vos tenho preparado. Olha, Deus tem preparado um reino, viu? Não é essa terra aqui não. Ele tem preparado um reino onde não haverá morte, não haverá choro, não haverá doença. Porque Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Deus, Ele não é filho do homem para que mintas. Deus, Ele não mente. Deus, Ele cumpre, viu? Deus, Ele cumpre o que fala. Só que a terra está tão cheia de falsos profetas, que os falsos profetas chegam na pessoa, aí diz que Deus vai abençoar, aí diz que Deus vai lhe dar aquilo, e a pessoa está esperando até hoje. É porque você não está atrás de Jesus, você está atrás só de bênção. Quando você se entregar de corpo e alma a Jesus, buscar Jesus, sem interesse nenhum, você vai achar Ele. Mas enquanto você não buscar Jesus com todo o seu coração, com todas as suas forças, você não vai nem ouvir nem a voz dele. Porque nós temos que chegar a Deus com o coração sincero. Está cheio de falso pastor, pecando no adultério, traindo a esposa, estuprando. Está cheio o mundo, pregando a palavra, mas todo pecado. Mas eles vão se ver com Deus. Está sendo um evangelho pregado de prosperidade. Chega tempo de política, aí diz que Bolsonaro ia ser eleito. Cadê? Cadê o eleito? Nem Lula nem Bolsonaro presta. Quem presta é Deus. O único que não nos abandona é Jesus, viu? O único que está conosco é Jesus. Desde o nosso nascimento, desde o tempo que a gente foi gerado, foi Deus quem gerou eu e você, viu? Você só está hoje aqui na terra por permissão de Deus. Você só nasceu porque Deus escolheu você para ser vencedor. Deus gerou você no ventre da sua mãe. Não foi para você viver na maconha, não foi para você viver na droga, não. Se você está aqui na terra hoje, não é porque você nasceu para que não prestasse, não. Todos nós temos valor para Deus. Todo ser humano tem, mas para o Satanás, olha, não tem valor para nada. Mas a sua alma tem valor, viu?
Sua alma, a Bíblia diz que nenhum recurso humano vai comprar, porque foi comprada pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz: pode um pai, uma mãe, qualquer um negar, desprezar você, mas Jesus não despreza. Jesus não despreza ninguém. Só aqueles que não querem saber dele, Jesus também não interfere. Quer viver na sua vida, vive. Mas quando morrer, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês preferiram o mundo, preferiram negar Jesus. Mas a palavra de Deus, amado, está sendo pregada como testemunha. Jesus disse: eu não vim para julgar essa mundo, mas já tem quem o julgue. Quem vai julgar eu e você é aqui, ó. Estas palavras que eu estou pregando agora, são elas que irão julgar o homem, são elas que irão testificar de nós. É por isso que é necessário nós entregarmos nossa vida a Jesus. Porque um certo fariseu chegou para Jesus querendo provar Jesus. Disse: Jesus, qual é o primeiro mandamento, hein? Jesus disse: amar o Senhor teu Deus acima de tudo. É para você amar Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração. Eu sei que chegar do trabalho cansado, com sono de um dia longo, estressante, mas tira um tempo para Deus. Entra no sofá, conversa com Deus. Às vezes Deus está lá esperando você falar, mas as pessoas não estão nem aí. Chegam, às vezes está cansado, mas para assistir uma Netflix, um filme, passa o sono. Mas quando diz vamos orar, vamos falar de Israel, o povo não deu tempo. Hoje não, amanhã. Aí o dia da manhã só pertence a Deus. Aí quando aquela pessoa morre, falta de aviso, de oportunidade, não foi. Deus, Ele tem dado tantas oportunidades, tanto livramento para as pessoas, de morte, de um acidente, e as pessoas continuam aí zombando de Deus, achando que Deus só é amor, 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 que Deus está passando a mão na cabeça. Deus não passa a mão na cabeça do pecado. Deus abomina o pecado. Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Deus se ira, mano. Deus também se ira. E quando o empregado disse: Senhor, paralisou, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Ele disse: não tenha medo, por aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Então orou assim. Eliseu orou: Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu. Olha o que o empregado viu ao redor de Eliseu. Os morros estavam cobertos de cavalos, aleluia, de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram Eliseu, orou Eliseu assim: ó Senhor Deus, faz com que esses homens fiquem cegos. E Deus respondeu a oração de Eliseu. Ele fez com que os sírios ficassem cegos. Aleluia. Vou parar um pouquinho aqui para explicar para vocês. O empregado de Eliseu estava cego espiritual. Quantas pessoas não estão cegas? Quantas pessoas não estão enxergando que Jesus está dando uma oportunidade para você se salvar? Será que é preciso Jesus arrancar a perna do ser humano, botar numa cadeira de roda? Será que é preciso? Mas o ser humano está se afastando de Deus. O empregado estava cego. Eita, Eliseu, são muitos sírios, tem cavalo, tem exército, nós estamos perdidos. Só nós dois aqui, Eliseu. Esse povo vai matar a gente. Eliseu, calma. Ei, aquele que tem Jesus, calma. Está passando provação, calma. Está passando perseguição, calma. Ei, calma. Maior é quem está conosco do que com eles. Maior é quem está com Deus, quem está conosco. Quem tem Jesus, tem tudo. Maior é quem está conosco. Maior
do que guia, do que orixá, é Jesus Cristo. Ele é o maior. Jesus é maior do que tudo. Jesus esmagou a serpente. Jesus esmagou Satanás. Aleluia. Debaixo dos vossos pés. É a palavra de Deus. Quando Eliseu disse: calma. E eu, Senhor, abre os olhos do meu empregado, Pai. Ele não está enxergando, Jesus, quem está aqui do nosso lado. Ele não está enxergando ainda, Jesus, que o Senhor é na minha vida. Ei, quem tem Jesus não teme nada, não teme o perigo, não teme a morte. Para que temer a morte? Se eu sou um dono da vida. Para que eu vou ter medo de morrer? Para que eu vou ter medo? Se eu tenho o dono da vida. Assim são as pessoas. Estão cegas espiritual. Estão achando que estão sozinhas. Aí Eliseu olha. Orou, Deus, abra aí, Deus, a visão aí do meu empregado. E quando Deus abriu a visão dele, quem que estava do lado do servo de Deus, o profeta? Carruagem de fogo, os anjos, aleluia. Porque no Salmo 34:7, a Bíblia vai nos falar: os que acampam ao redor daqueles que o temem e guardam. Tem anjos que acampam ao redor daqueles que o temem a Deus. Vocês não podem ver, porque estão cegos espiritual. Mas ao redor aqui, ó, tem carruagem de fogo, tem anjos ao meu redor. Aí Eliseu orou e Deus atendeu. Porque quem tem credibilidade com Deus, Deus atende na hora. Aleluia. Quem tem intimidade com Deus, Deus atende o pedido dele na hora. E quando ele orou, Deus abriu. Ele viu carruagem, viu os anjos, eita, viu o exército celestial. Aí Eliseu orou: Senhor, segue os círios. Os círios foram cegos. Quem tem Jesus, a briga dele não é contra sangue nem carne, é contra as potestades e principados. Quem tem Jesus não vai estar saindo de soco, de porrada, não. O próprio Deus defende ele. Se for preso, quem é o advogado é Jesus. Quem nos defende é Jesus. Quem nos protege é Jesus. É Ele que guarda dos perigos, do acidente, das aflições. Aquele que anda com Deus, ele está protegido do mal. Ele não precisa de ser benzido. Ele não precisa de reza. Ele não precisa ser benzido com arruda, que o povo vai lá para a mãe de santo benzer, que é feitiçaria. Mas se encha do Espírito Santo. Mas se preencha com o Espírito Santo. O povo quer tomar banho de água salgada. Ei, tome o banho do Espírito Santo, que você fica novo e folha. Comece a adorar Jesus. Faça como Eliseu fez. Entra no seu quarto. Eliseu orou a Deus para abrir a visão. Peça a Deus: Senhor, aquele servo você estava pregando, abra a minha visão. Peça a Deus que ele abra. Diga: Deus, abra a minha visão para me enxergar. Só que as pessoas estão no sono espiritual, onde não estão enxergando. Porque se as pessoas ficarem no sono que está despercebida, Jesus disse: olha, aqueles que não vigiarem, eu vou pegar vocês como ladrão. Temos que nos estarmos preparados para que Jesus não venha de surpresa e pegue nós. O mundo está despercebido. O mundo está tão distraído com as coisas da terra que não estão nem aí para Jesus. Não estão nem aí para a salvação. Mas está esperando a data para o carnaval. Mas para se preparar para Jesus, não querem. As pessoas não querem Jesus. A palavra de Deus diz que chegaria tempo em que as pessoas não iam dar ouvido ao verdadeiro ensinamento. As pessoas não vão ouvir. Mas se tivesse pregando aqui, ó, benção, revelando chave de CPF, aí o povo, esse ali é de Deus, é profeta.
Mas quando a palavra é pregada, a verdade, as pessoas dizem que nada está julgando. Esse aí está julgando. Só que as pessoas não sabem a real dessa palavra, do julgamento. A palavra de Deus diz: não julgueis para não julgar. Ela significa que um cachaceiro vai julgar o outro homossexual. Aí o cachaceiro julga o outro que está fumando. É isso que a palavra quer dizer, viu? O cara bebe, aí diz: aí o cara está fumando. O cara bebe e vai falar do fumante. Aí o cara que bebe na feitiçaria fala do outro. Isso que a Bíblia diz: tirai primeiro a trave do teu olho, para falar do irmão. Tire primeiro a trave do seu olho. É isso que a palavra está explicando. Não julgueis para não ser julgado. É aquele que está no pecado julgar o outro que está no pecado. Mas aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Aqueles que aceitaram Jesus, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, não quer dizer que é santo, não. Porque todos nós somos pecadores, viu? Não tem melhor do que ninguém aqui, não. Todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos de Jesus. Sem Jesus nós não é nada. Sem Jesus o homem não vai a lugar nenhum. É por isso que a palavra de Deus ela está se cumprindo, amado. E a palavra de Deus ela está sendo apregoada nos 4 cantos da terra do mundo. Você vê aí, o evangelho verdadeiro é aquele que confronta o pecado. É aquele que prega contra o pecado, contra o arrependimento. Esse é o verdadeiro evangelho. Que combate contra a idolatria, com São Jorge, com a Aparecida, com o evangelho. Aqueles que pregam contra o pecado sem temer. O verdadeiro evangelho é esse, que levam as pessoas para o arrependimento. Ensinam a ela o caminho que se deve andar. Porque sem santificação ninguém verá Deus. Se você não tiver uma vida de santificação, ninguém verá Deus. É por isso que nós temos que nos santificar, buscar, encher nossas lamparinas, porque o dia do noivo se aproxima. Jesus ele vem buscar uma noiva preparada, uma noiva adeirada para o seu noivo. Mas o que eu vejo é uma noiva despreparada. O que eu vejo é uma noiva que está corrompida pela política, pela maçonaria, pelo dinheiro, desviaram pelo caminho como foi Balaão. Crentes que vão para a política, crente noveleiro, crente que gosta de Flamengo, de jogo se converte, crente que fala palavrão está cheio, crente que carrega a Bíblia, aí está no segundo casamento, trai esposa, trai o marido e acha que está agradando a Deus. Acha que está agradando a Deus, acha que Deus não está vendo nada, mas Deus está vendo tudo, amado, com seus olhos em chama de fogo. Deus ele está contemplando todos os moradores da terra. Deus contempla os bons e os maus. E haverá o acerto de conta no dia do juízo final. O dia do juízo final se aproxima-se. É por isso que nós temos que entregar nossa vida a Jesus enquanto se pode achar, porque a porta ela vai fechar. E quando a porta fechar, você vai dizer: Senhor, Senhor, abre a porta, Jesus, abra. Jesus vai dizer: eu não vos conheço. Aparta de mim que eu não vos conheço. Preferiram o mundo, não preferiram os carnavais, não preferiram droga, sexo, dinheiro, não amaram mais as trevas do que a luz. Agora corre para Jesus. Quando Jesus fechar a porta vai ser tarde, viu? Mas a porta da salvação ainda está aberta. Aproveita a oportunidade. João 10:9 vai dizer: aquele que entrar por essa porta achará pastagem e descanso. Mesmo aquele que ainda esteja velho, olha, o Senhor ainda dá força. Aquele ainda que seja velho e fala no nome de Jesus, Deus ele vai dar vigor. Você será como uma palmeira que florescerá. Começa a invocar, para invocar Jesus não tem idade, viu?
pode invocar Jesus com qualquer idade. Para adorar Jesus é com qualquer idade. É tempo de nós buscar Jesus. As trevas estão aí. As trevas é mais prudente do que a luz. As trevas não param. É fazendo macumba de cruzilhada. É fazendo despacho. Carnaval vai estar cheio. Zombando de Deus. Pense no carnaval para zombar de Deus. Daquele dia que zombaram de Deus no carnaval, o mundo não foi mais o mesmo de lá para cá. É só miséria na terra, é doença, é fome, é pai matando o filho, é filho xingando a mãe, é filho batendo a mãe. Nós estamos vivendo no tempo do fim. E as pessoas continuam cegas, sem querer acreditar na volta de Jesus. Porque Jesus disse que vai chegar tempo que as pessoas vão zombar da volta de Jesus. Vão dizer, cadê o seu Jesus que não voltou? Até hoje você prega e ele não volta. O povo zomba. O povo zomba assim, viu? Mas ele não sabe que Jesus disse, olha, 1000 anos para Deus é como um dia. Deus, ele está tendo paciência. Sabe por que Jesus não voltou ainda? Por causa da paciência dele, para que o povo ainda se arrependa. Deus está dando oportunidade ainda para ver se as pessoas hoje andam no caminho dele. Deus está tendo paciência com essa geração. E quando Jesus não volta, amado, é uma oportunidade para você se arrepender. Porque Jesus, ele disse, olha, ele não deixou hora, não deixou dia, não deixou ano, mas ele disse, eu vou voltar. Credes em Deus, viu? Credes em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. A casa de Deus não é esses templos evangélicos. Aonde passa ali está aparelho preto, é fumaça, é telão, é ar-condicionado, só vive rodando. Aí diz que está adorando a Deus. Eu quero ver adorar a Deus entrando nos morros, na favela, pregando Jesus, falando que Jesus salva, falando que Jesus liberta. Aí sobe lá na emoção dos tempos, cheio de fumaça, é funk, é música gospel de sertanejo. Jesus não está nisso não, viu? Jesus não dançava sertanejo. Aí os evangélicos pegam, bota forró gospel, que é do mundo. Aí o diabo já sabe os esquemas. Aí o diabo pega as coisas do mundo e joga lá dentro, já para as pessoas se perderem mesmo. As pessoas pegam o forró gospel, pancada gospel, e dizem, eita, aí escuta lá o louvor gospel de forró, aí começa a dançar forró também porque está na carne. Jesus não dançava forró gospel. Jesus não escutava forró gospel nenhum. Jesus, quando ele veio há 2000 anos atrás, ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. E hoje o evangelho está uma nojeira. Só pede dinheiro esses pastores. Só pede dinheiro, vendendo lenço, vendendo chave, mandando vender a casa, a moto. Vende porque quer. Tem um que vendeu a casa para a Universal. Até hoje vendeu e perdeu. E aí? Achando que Jesus vai dar em dobro, vai dar nada. Porque Jesus não oferece a ninguém dinheiro. Jesus, ele oferece a vida eterna. As pessoas caem, abusam da fé. Ah, irmã, pague R$1000 no lenço que você vai ser curado. Quem vai lhe curar é o lenço ou Jesus, meu irmão? Quem vai lhe curar é a água ou Jesus? Aí o povo a água, aí compra água, toma água. Do que Jesus? Aí é o lenço que vai me curar. Compra o lenço, achando que o lenço vai lhe curar. Quem cura é Jesus, amado. O único que faz milagre é Jesus, não é lenço, não é rosa, é Jesus. Para você receber uma bênção, não precisa você pagar não, viu? Comece a se arrepender, confesse os pecados a Jesus. Ande nos caminhos de Deus. Porque Deus, ele abençoa aqueles que lhe obedecem, amém? Mas que Deus abençoe aqueles que ouviram mais uma vez essa mensagem de arrependimento. Jesus, amado, ele está voltando. E toda vez que eu prego, eu falo para as pessoas comprarem uma Bíblia. Eu não peço dinheiro de ninguém. Jesus disse, olha, dai de graça e recebei de graça. O evangelho é de graça. A salvação é gratuita. Jesus não cobra nada para você ser salvo. Não deixe a sua vontade de aceitar Jesus para amanhã não. Busca Jesus enquanto há tempo, viu? Porque o dia da manhã só pertence a Deus, amém? Mas que Deus abençoe em nome de Jesus.
por esta rica oportunidade. Vamos unir as nossas mãos. Uma mistura de sangue com fogo, a terça parte deste mundo queimará. Eu quero estar distante, quero estar no céu, quando o anjo a primeira trombeta tocar. Um grande meteoro vai cair no mar, pela segunda vez que a trombeta soar, levando a terça parte à destruição. Não quero estar presente nesta ocasião. Na terceira vez que a trombeta tocar, uma grande estrela do céu cairá, destruindo as fontes das águas. Envenenados muitos homens morrerão. Na quarta vez o sol perderá a luz, a lua não terá aquele brilho que seduz. O dia vai ser noite, a noite vai ser dia. Eu quero estar na glória junto de Jesus.